Vamos examinar nessa aula a partir do artigo 52 da Lei 8.213 e vejam que o próprio título aí é aposentadoria por tempo de serviço. E continua a redação do artigo 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço se do sexo feminino ou 30 se do sexo masculino. Então, primeira observação. Com a emenda constitucional número 20, não se fala mais em aposentadoria por tempo de serviço. Respeitados os direitos adquiridos, nós passamos a ter a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela está prevista lá no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, lá nós encontramos, no parágrafo 7º, que é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 35 anos de contribuição o homem, 30 anos para a mulher. Então, aqui é a matriz constitucional da aposentadoria por tempo de contribuição. E o 2 também não precisa ser cumprido? Não tem que ser uma combinação do 1 com o 2 para se aposentar? Não. O 2 é a matriz constitucional da aposentadoria por idade. Ok? Então, vejam que a exigência aqui é de tempo de contribuição, tá? Para a aposentadoria. Não se fala mais em direito à aposentadoria por conta de um tempo só de serviço. Então, o artigo 53, ele continua tratando, na Lei 8.213, de aposentadoria por tempo de serviço conforme a regra anterior. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá, um slidezinho em branco. Então, vamos ver só o que ele diz aqui. Conforme a regra anterior, a renda da aposentadoria seria de 70% do salário de benefício aos 25 anos de tempo de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de tempo de serviço. Para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de tempo de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Então, vamos lá. Antes, isso é muito importante, antes da emenda constitucional número 20, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a seguinte regra: o homem podia se aposentar com 30 anos de tempo de serviço. A mulher com 25 anos de tempo de serviço, pelo menos. Dessa forma, eles iam ter um cálculo da aposentadoria assim: se só tivesse 30 anos, ia ser salário de benefício vezes 70%. Se só tivesse a mulher, 25 anos, salário de benefício vezes 70%. Então, o que nós temos aqui é, no momento anterior, a possibilidade da aposentadoria proporcional, aposentadoria por tempo de serviço proporcional. E a cada ano que esses segurados trabalhassem a mais no passado, iria, agregar mais 6%. Então, se tivesse, por exemplo, um homem com 31 anos de tempo de serviço, se calcularia uma renda aplicando no salário de benefício 70% mais 6%. Se esse homem tivesse 32 anos, seria o salário de benefício multiplicado por um percentual de 70 mais 6 para o primeiro ano, a mais do que os 30, mais 6 para o segundo ano. Então, acrescentaria 12%. Até que, quando esse segurado
chegasse aos 35 anos de tempo de serviço, eu teria o salário de benefício multiplicado por um percentual de 100%, porque eu teria mais 5 anos, seria mais 5 vezes 6%, né? Na verdade, aqui deveria ser uma chave. Está muito grande, deixa eu diminuir. Não sei diminuir, então apago tudo, depois eu volto. Esqueci como é que se diminui aqui, vamos lá. Então, aqui seria assim, 70%. Então, na verdade, isso aqui daria 100% do salário de benefício. Então, a grande diferença no passado é que uma pessoa, por exemplo, uma mulher completou 25 anos de tempo de serviço, antes da emenda 20, sem problemas. Ela poderia se aposentar com esses 25 anos de tempo de serviço, sabendo que ia receber menos, ela ia receber proporcionalmente, ela receberia 70% da média dos salários, mas tinha garantia de se aposentar. A grande diferença era essa. Com a emenda constitucional número 20, acaba a aposentadoria, acaba a possibilidade da aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Passa-se a ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, não cabe aqui o depois, mas basicamente o que nós vamos ter é o seguinte, vamos fazer um cantinho para o depois aqui, tá? Hoje, como é que funciona? O homem, 35 anos de tempo de contribuição. A mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Ah, e uma mulher que quiser se aposentar com 29 anos, ela não poderia receber um pouquinho menos? Não. Ela não poderia se aposentar por tempo de contribuição com 29 anos. Mais à frente, nós vamos ver que para segurados que já estavam no regime geral antes da publicação da emenda 20, ainda se teve uma regra de transição para poder se aposentar, tá, com um tempo de contribuição menor que 30 para a mulher, menor que 35 para o homem. Nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Mas hoje a lógica é essa. Não adianta o homem, mas eu tenho 33 anos de tempo de contribuição, não me importa de ganhar menos. Não adianta. Você só se aposenta quando completar 35 anos de tempo de contribuição. Muito bem. A data do início da aposentadoria vai ser fixada da mesma forma que a data do início da aposentadoria por idade. Da data de entrada do requerimento ou quando há desligamento do emprego, se leva em consideração aquele prazo de 90 dias, requereu até o 90º, retroage até o 1º. Requereu a partir do 91º dia do desligamento do emprego, é a partir da data da entrada do requerimento. Aí nós vamos começar agora a nossa grande empreitada, que é o seguinte. Aqui se fala ainda de tempo de serviço, tá? Mas nós vamos passar por esse artigo. Nós sabemos que hoje se exige tempo de contribuição, tá? Mas nós vamos já ter aqui o anúncio de períodos que vão ser considerados para compor 30 ou 35 anos de tempo de contribuição. Então, o tempo de serviço vai ser comprovado na forma estabelecida no regulamento. Então, hoje, tempo de contribuição, tá, vai compreender, tá, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurado, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, os seguintes períodos. Então, vão ser apresentados aqui tempos que vão compor o período mínimo de contribuição necessário para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o indivíduo foi empregado, depois ele foi avulso, depois ele foi contribuinte individual. Todas essas atividades com contribuições nessas várias categorias vão contar para compor o tempo de contribuição. Nós vamos aprender aqui que se o indivíduo é empregado e contribuinte individual, não pode contar atividade concomitante. 15 anos de empregado e 15 anos de contribuinte individual. Viraria 30 anos de tempo de contribuição? Jamais. 15 anos de atividade ao mesmo tempo como empregado e contribuinte individual são 15 anos, ponto final. Então, vamos ver os períodos que são contados aqui. Tempo de serviço militar, a gente sabe que é contado para compor o tempo de contribuição. Inclusive o serviço militar voluntário, tá? Aquele alternativo, tá? Ainda que anterior à filiação ao regime geral, desde que ele não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas, esse tempo de serviço militar
vai poder ser contado como se tempo de contribuição fosse. Tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Trabalhou depois, né, e contribuiu, aí ficou 2 anos de auxílio-doença, voltou a trabalhar. Esses 2 anos de auxílio-doença intercalados entre períodos de atividade ou entre períodos de contribuição, contam para compor o tempo de contribuição. A gente já tinha visto isso daqui. Vamos lá. Tempo de contribuição como segurado facultativo conta para compor o tempo de contribuição. Tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que ele não tenha sido contado para efeito de aposentadoria em outro regime, e atenção, isso vai ficar claro no regulamento, desde que tenham sido feitas as contribuições. Tá? O regulamento vai dizer que desde que tenham sido feitas contribuições à época, mas depois a gente vai fazer uma leitura que desde que sejam feitas as contribuições, mesmo depois vai se contar o tempo como exercente de mandato eletivo, se esse tempo, como deputado, como senador, como prefeito, não foi contado para outro regime de previdência social. O tempo de contribuição é efetuado por segurado depois que ele deixou de exercer atividade remunerada que o enquadrava na condição de segurado obrigatório. Então, o tempo de contribuição é efetuado por segurado depois que ele deixou de ser segurado obrigatório, vai ser contado, tá? Então, se ele continuou a contribuir, no passado existia um ancestral do facultativo que era o chamado contribuinte em dobro. Tá, que era antes da Lei 8.213. A partir da Lei 8.213, nós temos o facultativo. Então, o indivíduo parou de trabalhar, mas continuou a contribuir. Esse período vai ser contado, nós vamos convalidar isso, se ele está pagando na categoria indevida, para a condição de facultativo, e vamos contar. Tempo de contribuição, tá? Com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, a linha G desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Então, salvo engano, esse daqui é o segurado na categoria de empregador rural. Tá? A gente vai ter condição de checar isso no regulamento, tá? Então, me aguardem que eu esclareço já já. Então, vejam, a averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana, será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes. Então, olha só. Vamos dizer o seguinte, que uma pessoa, tá, ela foi empregada doméstica antes do momento em que empregado doméstico foi segurado segurado obrigatório, tá? Que era obrigado. Então, empregado doméstico viveu 2 momentos. Hoje a filiação é obrigatória. No passado, essa filiação, tá, não era obrigatória. Não obrigatório. Então, vamos dizer que uma pessoa, ela tenha sido doméstica nesse período aqui em que a filiação não era obrigatória durante 12 anos. E depois, né, ela pode ter continuado a exercer atividade como doméstico até ter exercido outra atividade. Veja, como a atividade na condição de empregado doméstico passou a determinar filiação obrigatória, todo o período anterior a esse momento da filiação obrigatória, onde houve exercício de atividade como doméstico, se a pessoa comprovar e quiser contar, ela vai poder fazer isso recolhendo as contribuições do período. Então, toda atividade que não era de filiação obrigatória e passa a ser de filiação obrigatória, quem exerceu essa atividade naquele período em que a filiação não era obrigatória, desde que comprove que exercia essa atividade e indenize as contribuições relativas ao período, vai poder contar esse período como tempo de
contribuição. Então, ela pode contar tempo de atividade que não exigia filiação obrigatória, desde que, número 1, essa atividade tenha se tornado de filiação obrigatória depois e ela indenize o período de filiação não obrigatória, tá? Vamos lá. Opa! O tempo de serviço do segurado trabalhador rural antes da data do início da vigência da Lei 8.213, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes. Então, nós temos aqui a contagem do tempo de atividade rural. E, segundo o regulamento, esse tempo de atividade rural pode ser contado até outubro de 91. Então, a pessoa que exerceu atividade rural pode ter esse tempo contado como tempo de contribuição para compor os 30, 35 anos de contribuição, só que esse tempo de atividade rural, ele não conta como carência. Conta para compor tempo de contribuição, mas não conta como carência. A comprovação do tempo de serviço, aqui sempre fazendo a ressalva que hoje é tempo de contribuição, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseado em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Então, vamos dizer o seguinte: uma dada pessoa exerceu atividade numa empresa e ela não tem os elementos comprobatórios, ela não tem as provas de materiais de que exerceu atividade durante todo o período que ela quer comprovar, tá? O que ela faz? Ela tendo o início de prova material, ela pode suscitar uma justificação administrativa. Então, a resposta inicial do INSS é: olha, nós não temos prova suficiente para poder reconhecer que você exerceu atividade como empregado dessa empresa nesse período que você alega, então nós não podemos deferir o seu pedido. Ah, não, mas o que eu faço? Porque eu tenho prova, eu tenho testemunha. Então, faça o seguinte: você tem o início de prova material, você vai ingressar com uma justificação administrativa, apresentando essa prova material e indicando testemunhas que serão ouvidas em data estabelecida, e aí você poderá comprovar assim que realmente exerceu atividade como empregado dessa empresa, tá? Ah, mas a empresa pegou fogo, eu tenho prova de que a empresa onde eu trabalhei nesse período pegou fogo, tá? Eu tenho o registro do Corpo de Bombeiros, eu tenho o jornal da época, eu tenho, né, enfim, comprovação de que a empresa ela existiu, mas que ela pegou fogo e eu trabalhei lá e agora não tenho mais nenhum documento. Aí ele poderá, nesse caso, entrar com uma justificação administrativa, ou se quiser na justiça, uma justificação judicial, com base aí tão somente em prova testemunhal. Tá? Isso aqui, gente, cai em prova direto. Então, olho vivo nesse artigo 55, parágrafo 3º. Quer comprovar um período, não tem comprovação suficiente mês a mês e tem que ser documentos contemporâneos para provar, não tem esses documentos para provar mês a mês, entra com o início de prova material de que dispõe, indica testemunhas numa sistemática que a gente chama de justificação administrativa, tá? Se quiser entrar na justiça, justificação judicial. E não pode se fazer nada só com testemunha, a não ser que tenha um caso de força maior ou caso fortuito, que aí se admite só a prova testemunhal, é uma exceção, tá? Nada se prova só com testemunha, exceto situações comprovadas de força maior ou caso fortuito. E nós vamos ver mais adiante que nessa justificação judicial ou administrativa não pode, tá, querer usar só testemunha, por exemplo, né? Não é caso de força maior, então não pode usar só testemunha. Então, nós vamos ter mais informação sobre justificação administrativa mais adiante. Então, não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição o período em que o segurado contribuinte individual por conta própria ou facultativo
tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Então, aqui vejam que isso aqui, inclusive, foi colocado aqui mais recentemente, tá? Que é a respeito da inclusão previdenciária. Porque esse artigo, tá? Não coloquei aqui, devo aparecer com ele mais adiante. Esse artigo 21, parágrafo 2º, são exatamente aqueles casos onde as pessoas vão contribuir com 5% ou 11% sobre o salário mínimo. Então, o contribuinte individual por conta própria, o microempreendedor individual, os facultativos, incluindo a dona de casa de baixa renda, que recolhem uma contribuição menor, não vão poder contar o tempo em que contribuíram nessa condição como tempo de contribuição. Então, não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição o período em que o segurado contribuinte individual por conta própria ou microempreendedor individual ou facultativo tiver contribuído na sistemática da inclusão previdenciária, a não ser que, onde ele pagou 5%, ele pague mais 15% naquele mês, com juros, né, para completar os 20%, tá? E os 11%, ele teria que pagar mais 9% para somar os 11% e completar 20%. Assim fazendo, ele teria 20% a cada mês. Aí ele pode contar aquele mês para compor o tempo de contribuição, aquela contribuição para compor o total. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, a gente sabe que é ensino infantil, fundamental e médio, poderão aposentar-se por tempo de contribuição com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Então, quando um professor ou uma professora está se aposentando, o homem aos 30, né, a mulher aos 25 como professor, não é aposentadoria proporcional nem nada, é aposentadoria por tempo de contribuição integral, que diz que eles terão 100% do salário de benefício. E vamos ao regulamento. E o regulamento, ele fala em aposentadoria por tempo de contribuição. A lei não foi alterada, mas o regulamento, aprovado pelo decreto 3048 de 99, já sofreu alteração. Então, vejam, o artigo 56 do regulamento diz que a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser devida ao segurado após 35 anos de contribuição, o homem, ou 30 anos se for mulher. Ah, mas o regulamento pode discordar da lei, pode concordar com a Constituição Federal. E é até engraçado, eu trouxe aqui para vocês, tá? Só antes, observado o disposto no artigo 199A, isso aqui trata da inclusão previdenciária. Esse artigo aqui trata da inclusão previdenciária, observando que quem está na inclusão optou pelo direito à exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, está pagando 5% de salário mínimo, 11% de salário mínimo, não vai poder, né, contar esse tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe a redação anterior do regulamento. É interessante pelo seguinte, quando eu tenho a Constituição Federal, lá no artigo 201, esses dispositivos aqui têm que ser regulamentados. Então, eu espero que a lei regulamente a Constituição. Então, sai a lei número 8.213, em 91, para regulamentar a Constituição. Quando a Constituição muda em 98, eu espero que a lei mude também, tá? Para poder regulamentar agora o que é a aposentadoria por tempo de contribuição previsto na Constituição e não mais a aposentadoria por tempo de serviço. Então, Constituição, a lei que regulamenta, né, o artigo 201, e aí eu tenho ainda o regulamento da Previdência Social, que vai regulamentar a lei. Então, a lei regulamenta a Constituição, o regulamento detalha mais, quando necessário, aí as disposições da Lei 8.213. Muito bem. Então, eu sempre espero que, né, assim, o regulamento, ele seja mais detalhado e que ele não fique fazendo remissões à Constituição Federal, até porque isso, quando muito, deveria aparecer na lei, né?
Só que o que acontece? Durante um prazo, entre a emenda 98 e a modificação que resultou aqui, nessa atual redação, o regulamento tinha o seguinte texto: a aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez cumprida a carência exigida, será devida nos termos do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição. Ou seja, a Lei 8.203 não mudou nada para explicar, né, as mudanças lá do artigo 201 da Constituição. Continua falando em aposentadoria por tempo de serviço. O regulamento que a gente esperava explicasse a lei passou um tempo sem explicar nada, inclusive remetendo qualquer, né, explicação, qualquer, né, requisito deveria se examinar a Constituição. Ou seja, o regulamento nessa redação está mandando olhar a Constituição. Em vez de ele detalhar, né, o dispositivo no sentido de permitir a operacionalização tanto do pedido por parte, né, do segurado, quanto da concessão por parte do INSS, o regulamento, num período até longo, ficava remetendo. Se você quiser saber como se aposenta por tempo de contribuição, eu não vou dizer, você olhe na Constituição Federal, tá? Mas, finalmente, foi alterada a redação e hoje o regulamento nos diz que a aposentadoria por tempo de contribuição será concedida, no caso do homem, 35 anos de tempo de contribuição, e da mulher, 30 anos de tempo de contribuição. No parágrafo 1º, ele volta a falar do professor, que comprove, olha aqui, exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Tá? E essa aposentadoria do professor é 30 anos de tempo de contribuição e para a professora os 25 anos de tempo de contribuição. Considera-se função de magistério a exercida por professor, tá? Quando em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, para se aposentar, o indivíduo, para se aposentar como professor aos 30 anos de tempo de contribuição, esses 30 anos tem que ser de atividade magistério, em sala de aula, então ele foi diretor de escola, de uma unidade escolar, ou ele foi coordenador pedagógico, tá? Supervisor pedagógico, enfim. Tá? Se ele tem, por exemplo, nesses 30 anos, 2 anos em que ele trabalhou fora do magistério, então, para fins de se aposentar como professor, ele não tem 30, ele só tem 28. Porque para se aposentar com 30 anos, o professor tem que ter os 30 anos em atividade exclusiva de magistério. E magistério é a atividade em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, e básica vai até o ensino médio. E professor universitário não tem mais a aposentadoria reduzida aí para 30 anos de contribuição o homem e 25 a mulher. Vamos lá. Se for mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos previstos no caput ao segurado que optou por permanecer em atividade. Então, isso aqui é para poder preservar o cálculo segundo as regras em vigor no momento anterior a uma mudança. Uma grande mudança nos cálculos aconteceu com a Lei 9876, de 99. Então, essa lei aqui muda a forma como se calculam os benefícios. Antes eram os 36 últimos salários de contribuição e depois passou a ser 80% de todo o período contributivo, utilizando-se os maiores salários de contribuição. Então, antes era a média dos últimos 36 salários, depois passou a ser 80% de todo o período contributivo, usa-se os maiores salários para fazer a média aritmética. Muito bem. Vejam vocês que eu posso ter segurados que tiveram, né, o cumprimento de requisitos aqui no momento anterior à mudança, mas optaram por continuar a trabalhar. Quem tinha tudo que era necessário para se aposentar antes da Lei 9876, mas continuou a trabalhar, vai ter
possibilidade de manter o cálculo conforme as regras em vigor. Então, se a pessoa quiser fazer o cálculo assim, poderá fazê-lo, desde que use salários dessa época, ok? E se a pessoa optou por continuar em atividade, ela também tem a chance de fazer o cálculo conforme a nova regra e escolher o que é mais vantajoso. Então, cálculo com a velha regra, se usa os últimos 36 salários da época. Cálculo efetuado com novos salários posteriores à Lei 9876, aí vai se fazer o cálculo segundo a regra instituída pela Lei 9876 e se escolhe o que for mais vantajoso de maior valor. Bom, para efeito no disposto no parágrafo anterior, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme o parágrafo 9º do artigo 32, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na forma da regra geral do regulamento, mantendo-se o valor mais vantajoso, considerando-se como data de início do benefício a data da entrada do requerimento. Então, esse indivíduo que tinha condições para se aposentar aqui, mas continuou a trabalhar, tá? Ele vai ter dois cálculos, um à moda antiga, outro pelas regras atualmente em vigor. E escolhe o mais vantajoso. Mas ele requerendo, né, o benefício dele mais adiante, mesmo ele fazendo os cálculos à moda antiga, ele só vai ter direito a receber o benefício a partir da data da entrada do requerimento. Vamos lá. O segurado oriundo de regime próprio de previdência social, que se filiar ao regime geral de previdência a partir da emenda 20, 16 de dezembro de 98, fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição nos termos dessa subseção, não se lhe aplicando o disposto no artigo 188. Então, o que acontece? Um segurado que seja hoje do regime geral, mas ele foi, anteriormente de regime próprio, ele vai se aposentar conforme as regras atualmente em vigor no regime geral. No próprio, com a emenda 20, passou a ter exigência de tempo de contribuição mais idade. No regime geral, mesmo com a emenda 20, se mantém a exigência só de tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição. Então, quem era do próprio e passou a ser do geral, quando for se aposentar, eu não vou exigir dele idade mínima só porque um dia ele foi do próprio. Hoje ele é segurado do regime geral, então eu vou exigir desse indivíduo somente tempo de contribuição, tá? Vamos lá. Então, nós vamos encerrar aqui e na próxima aula continuaremos a examinar os artigos do regulamento e na aula seguinte também o regulamento, muito provavelmente, porque é longa, né, a parte que trata de aposentadoria por tempo de contribuição, e em seguida a instrução normativa 45. Até lá.